Esse vídeo é pra você que tem vergonha e é pra mim também. Vergonha. Fiz uma reflexão enquanto eu pesquisava sobre esse assunto, que é quando nós temos vergonha ou quando nós vemos alguém com vergonha, a gente tende a pensar, puxa, essa pessoa é humilde, né? Olha lá, ela tá com vergonha. Gente, ajuda ela tá com vergonha. Gente, pega água pra ela, tá com sede, mas ela tá com vergonha. Mas na verdade, a vergonha é sim um egoísmo. Sabe por quê? Deixa eu mostrar aqui o que uma pesquisa que eu fiz diz. Sob a ótica do desenvolvimento pessoal e da psicologia, a vergonha é frequentemente interpretada como uma forma disfarçada de egoísmo ou egocentrismo. Por quê? Porque o foco excessivo no eu, no medo do julgamento alheio, na autoimagem e no receio de errar impede a ação e o impacto no outro. Gente, olha isso. Você pensa tanto em você que você se impede de entregar algo de valor para outra pessoa. Eu tinha muito isso, né? Dessa questão da vergonha. E vou falar a verdade para vocês. Eu estou cada dia mais tomando passos conscientes a fim de vencer este sentimento e não deixar com que ele controle a minha vida. Eu fiz um teste que foi de sair, descer do ônibus e gritar, motorista! Na verdade, meu plano era de entrar no ônibus, falar tchau para todo mundo, bom trabalho, bom descanso e agradecer o motorista. Só que no dia eu não consegui fazer isso com os passageiros. Antes de eu tava com essa leve intenção. Meu objetivo principal era falar com o motorista, gritar motorista, obrigada! Porque eu sempre fui muito calada. Eu entrava no ônibus, fone de ouvido e no meu mundo. Detestava. Alguém sentou do meu lado. Ai, que saco, a pessoa sentou do meu lado, eu quero ficar sozinha. Aí só sentava naquelas cadeiras sozinha e tudo mais. E não queria falar com ninguém. Aí, quando me surgiu a oportunidade de falar com alguém, eu não queria muito papo, sabe? E assim, sempre no meu mundinho. Eu falei, quer saber? Eu vou sair, eu vou quebrar isso. E vai ser no ônibus. E aí eu decidi que eu ia falar tchau pro motorista e agradecer, né? Obrigadão, motorista! Tchau, não sei o quê. Aí, antes de eu fazer isso, no dia que eu decidi fazer isso, uma senhora começou a falar comigo antes. E eu acho que ela viu na minha feição se eu tava com cara de. Assim, eu sei que eu tava muito feliz, assim. Eu tava, tipo assim, eufórica. Eu, tipo assim, "Ai, agora, é agora, é agora." E aí eu tava, assim, em alerta. Aí ela chegou e veio falando comigo e tal. Sentou do meu lado. Aliás, ela sentou na minha frente, aí eu fiquei em pé e falei com ela, e a gente conversando. Até eu vou deixar a gravação aí depois. Obrigada, motorista! Aí ela começou a falar coisas boas, sabe? Desejar coisas boas. Olha, que coisa boa. Ela, né, me deu até mais coragem pra fazer o que eu ia fazer. Aí eu gritei. Aí eu falei, obrigada, motorista! E aí ele respondeu. Eu tava tranquila se ele não respondesse também. Mas ele respondeu e eu saí muito feliz. Então é isso. Isso, na verdade, é a terapia da exposição. A terapia da exposição se baseia nisso. Você vai se expor ao que você tem vergonha de fazer, ao que você tem medo. Eu fiz com relação à vergonha, para mostrar que a terapia da exposição, de exposição, consiste na exposição gradual e segura a situações, pensamentos, objetos temidos, reduzindo a ansiedade através da habituação e ensinando o cérebro que o perigo não é real. Por que eu tava com medo de falar um oi, falar um obrigada? Por que eu tinha esse medo de ser rejeitada? A vergonha deriva do medo de não ser aceito, da rejeição ou de perder a conexão com os outros. No caso, por que eu tinha medo da rejeição de pessoas que eu nem conheço? E até das que eu conheço, por que eu tenho medo da rejeição das pessoas a quem eu conheço? Por que você tem esse medo? É uma pergunta profunda.
E isso, se você olhar lá no fundo desse sentimento do porquê eu não quero falar, aliás, porque eu estou com vergonha de falar, será que você não acha que o que você vai falar é tão menos importante que a pessoa não merece ouvir? Ela não precisa ouvir, você já tá falando por ela. Já é um monte de dedução que ocorre em segundos na sua cabeça, que te leva a não falar ou a não fazer. A única forma de vencer isso é saindo, é quebrando isso. E você só consegue sair disso se arriscando e fazendo o caminho oposto. Se você tá aqui, ó, ai, não posso falar, não posso falar. Quer saber? Eu vou falar sim. Você vai pro caminho oposto e você quebra esse padrão. O padrão da vergonha. Assuma sua insignificância com a verdadeira humildade, porque a vergonha, ela não é humildade. Ela é o contrário disso, porque você está pensando no eu. A partir do momento que você pensa em entregar algo de valor para o outro, ainda que você fale, ah, isso aqui, o que eu vou falar não tem nem valor, é a sua opinião. Se é a sua opinião, se você abrir a boca para falar, quem vai decidir se é de valor ou não é a pessoa que vai ouvir. Porque se você nem sequer falar, você não tá dando nem oportunidade da pessoa ver se ela vai pegar o que você disse, se ela vai rir, se ela vai zombar. Sabe? E se ela zombar, tudo bem também. Você não tem que ser perfeito, você não tem que agradar ninguém. Pelo contrário, a identificação, que é o que cria vínculos, constrói vínculos, é feita nisso, nos erros. Quando você vê que uma pessoa, tipo assim, você cria uma imagem de que uma pessoa é perfeita, você vai falar com ela, você vê que ela é super da galera, vamos dizer assim, ela é super tranquila. Você vê que a pessoa fala algumas coisas que mostram que ela não é perfeita mesmo, sabe? Ela expõe as opiniões dela, ela erra, ela gagueja, ela também tem vergonha. Quando você conversa com ela e vê que, puxa, ela é natural, ela é genuína. Aí você vê que realmente essas falhas que nos conectam. Para isso, para vencer a vergonha e passar a ter confiança, você precisa ter a tranquilidade, isso aqui eu vi num vídeo do Rafael Grata, inclusive, a tranquilidade de ser vulnerável. Então, isso mostra confiança. A tranquilidade em ser vulnerável. Eu sou vulnerável, eu erro mesmo. Às vezes eu troco uma palavra ou outra mesmo. Eu me tropeço às vezes nas palavras ou até fisicamente, cara, tropecei aqui, sabe? Caí aqui. E tá tudo bem, a gente cai mesmo, sou um ser humano aqui, a gente é muito pequenino, nós somos pedacinhos de carne, gente, ambulantes. A gente não tem que se levar tão a sério assim. Isso é maravilhoso, isso é libertador, quando você vê que você não é tão importante. Se você trocar o pensamento de que, eu não sou importante, eu não sou importante. Se eu falar aqui vão rir de mim. E por que eu tô com medo de rirem de mim se eu já tô dizendo que eu não sou importante? Porque se eu não for importante, ó, podem rir de mim? Eu não ligo. Eu não sou importante. Ninguém é. Sabe por que eu não sou? Porque ninguém é. Ninguém é. Na verdade, na nossa individualidade, nós somos pessoas extremamente importantes na nossa individualidade, como pessoas, nas nossas personalidades e tudo, como indivíduo. Mas no contexto geral, né, quando a gente tá com muitas pessoas ao redor, não tem isso. Entende que é só um monte de pessoas que são importantes nas suas individualidades, mas que criam um ambiente, um grupo, onde está todo mundo na sua devida importância, se importando com a própria vida, que se você cometer um deslize, eles vão lembrar depois de 5, 3 minutos, vão esquecer. E olha que eu tô falando jogando alto, porque do jeito que as coisas estão e tanta informação e etc., em 20 segundos já esqueceram, em 15 segundos. No outro dia já nem lembram mais. Quem vai lembrar é uma pessoa ou outra, sabe? E se lembrar também, o que que tem? Sabe? E não vai ser pra vida toda que ela vai lembrar. E mesmo que se foi um mico muito grande. Se permita passar essas vergonhas, sabe? É muito libertador. Gente, vamos viver a vida mais leve. Vamos fazer isso. Vamos começar com pequenas coisas.
Hoje mesmo eu decidi fazer as coisas diferentes um pouco. Um tênis que você acha que, se você colocar, vai chamar muita atenção. Mas eu gosto desse tênis. Tá vendo? Não vai fazer mal a ninguém. Pelo contrário, você está quebrando um padrão, um ciclo. Está quebrando aquele ciclo de usar sempre o mesmo tênis. É o que é esperado, o que as pessoas esperam. Gente, ninguém liga. Só faça, só viva a sua vida. Quando você vive bem a sua própria vida, as outras pessoas vão entender como você funciona e vão te respeitar. Mas quando você necessita agradar o próximo, ser a perfeitinha ou o perfeitinho, a pessoa que tá de fora percebe isso. E não só isso. Em vez de atraí-las, você repele elas. Por quê? Justamente por isso. Você não dá abertura, a pessoa não entende como você funciona. Ela vê, ela sabe que aquilo ali é uma capa. Entendeu? Então ela não sabe como você é de verdade. E mesmo que você pense, não, ela não sabe. Inconscientemente, a gente faz uma leitura, nosso cérebro faz uma leitura corporal do comportamento da pessoa, que às vezes a gente nem entende, mas a gente não vai com a cara da pessoa. E não é porque ela falou, às vezes ela não falou nada, mas é a forma como o corpo dela falou por ela. Às vezes a pessoa não vai entender o porquê que ela não, sei lá, não chega muito, não se aproxima muito de você, acaba não se achegando tanto a você. Ela não sabe, ela até quer, mas ela não consegue. Por quê? Porque você, com a sua linguagem corporal, transmite, até sem querer, essa perfeição inexistente, falsa ilusão de ser perfeito. Então a melhor coisa para vencer a vergonha é se expor. Dê ao outro o poder. O poder que a pessoa tem, assim como você também tem, de gostar ou não de você. Assim como você também tem o poder de gostar ou não da pessoa. Mas você só vai decidir se você vai gostar ou não dela se ela te mostrar como ela é. Então, dê isso para as pessoas. Não vá já julgando, não vá já colocando essa barreira de que a pessoa ela não vai gostar de mim. Você não sabe. E como você vai saber se você não for você? E tira isso da sua cabeça de que a pessoa ali tá com vergonha de comer porque ela é humilde. Ela tá com vergonha porque ela tá pensando demais nela e do que outros vão pensar dela. Eu digo isso pra mim também. Tira o foco de você. Por que eu tô com vergonha de comer? Às vezes você não está com vergonha de comer ou de aceitar alguma coisa. Você tá com vergonha de fazer isso na frente de muitas pessoas. E se eu chegar até ali pra pegar um pão de queijo e no meio do caminho eu tropeçar no meu próprio pé e eu cair com a cara na tigela de pão de queijo? Aí, e o meu dente, eu vou bater o dente. Eu só penso no dente, gente. Eu vou bater o dente na tigela do pão de queijo, vai quebrar tudo, vai sair pão de queijo pra tudo que é lado. Se isso acontecer, as pessoas vão rir. E você pode rir com elas também. Você pode rir de você. Não se leve tão a sério. A vida é leve, a vida é fácil, gente. A gente que complica. Outra coisa também para finalizar, questão de dar comentários. Em uma reunião, em uma aula, muitas vezes eu tinha muita vergonha de participar nas aulas. Mas eu participo em reuniões em que eu posso dar comentários. Desde então, eu tenho o alvo de participar na reunião pelo menos com um comentário ou dois. Ou às vezes o que me der vontade de falar, eu falo. Eu sei que não vai ser errado, né? Eu sei que é para as pessoas verem o meu ponto de vista. Então fale, deixe as pessoas ouvirem o que você tem a dizer, o que você tem a agregar. Tira essa importância tão grande que só você dá. Notou esse egoísmo existente na vergonha? É que o meu comentário é tão importante que eu não vou dar. Porque é tão importante que corre o risco das pessoas não entenderem o que eu quero dizer. É tão importante que corre o risco das pessoas não gostarem, não concordarem. Você tá julgando. Dá a oportunidade pra pessoa e se dê a chance de errar ou de acertar, de ser espontâneo, de ser uma pessoa.
Esse é o sentido de ser um ser humano. É ser humano. E o ser humano erra, acerta, aprende, desaprende. É isso. Viva lentamente, né? Romantize mesmo, no sentido bom. Vai romantizar no sentido bom. Não vai ser iludido, né? Vai romantizar na medida certa. Tudo flui quando você relaxa, relaxa, relaxa. Os gatos, os animais, eles não têm essa necessidade de ser aceito, ser aceito. Eu vou passar vergonha. Eles não pensam nem em passar vergonha. Às vezes o gato vai pra subir na janela, cai, sobe de novo, cai de novo. E quem acha graça é a gente, mas pra ele não tem graça, porque ele nem sabe que aquilo ali tá engraçado. Eles são espontâneos e naturais. Vai dar certo. Espero que este conteúdo chegue bem até você e que você possa tirar algum proveito do que a gente falou hoje. Obrigada!